estabelecerem seu culto, sua cultura, sua infraestrutura, tornando-se então satrápias. Então essas satrápias são regiões administrativas vigiadas por um observador persa, tá certo? Então você tem ali um observador persa que investiga ali aquela situação e não permite que haja insurreição, que se levantem contra o governo central, tá? Então você tem, eu acho que a Samaria da época era uma satrápia, tá? Então você havia essas satrápias aí, satrapias, uma coisa assim, que eram regiões administrativas dos persas. Então os judeus estavam dentro, né, desse contexto, dessa estrutura persa, e a Pérsia se expandindo, mas Deus já havia revelado para Daniel, naquelas visões extraordinárias, o bode com um chifre que vem voando, tá certo? E acerta o bezerro com dois chifres, sendo um maior que o outro, os chifres, né? Acerta esse bezerro, lança em terra. Então isso simboliza a destruição do Império Persa, que era de fato a união entre dois povos, os medos e os persas, tá? Então simbolizado por esses dois chifres, é lançado ao chão, e este bode com um chifre, depois que golpeia esse bezerro, o chifre cai, de lá saem 4 outros chifres. Então você tem toda uma simbologia profunda, importante, deixando muito claro qual será o movimento histórico: a queda dos persas diante da resistência, primeiro uma resistência dos gregos, depois os gregos são dominados pelos macedônios, tá certo? E Alexandre o Grande impetra de fato uma guerra de conquista. Então ele vai conquistando diversos povos, os egípcios, os judeus, tá? Também, né, os babilônios e os persas. Ele vai então dominar todas essas regiões. Região que nem foi dominada pelos romanos, como os persas, por exemplo. E Alexandre o Grande consegue estabelecer esse domínio, mas ele morre cedo, né? Ele morre cedo, e 4 generais dele assumirão então a dianteira. Na verdade, fragmentarão o império. O império será fragmentado em 4 partes entre esses generais, e haverão disputas entre eles, tá? No século V a.C., os gregos resistiram aos persas, Esparta e Atenas. Posteriormente, os espartanos derrubaram a civilização ateniense, 404 a.C., Guerra do Peloponeso, e posteriormente foram derrotados pelos tebanos, outro povo importante, outra estado importante no território grego, tá? Mas todos estes serão subjugados por Felipe II da Macedônia, que era um território ao norte, um território que era, vamos dizer assim, desprezado por eles, não era tido como relevante. O que acontecia ali não era levado em conta como algo relevante. Então, Atenas tinha sua arrogância, seu orgulho, Esparta, Tebas, Corinto, ok? Então, cidades que julgavam ser historicamente relevantes e não ligavam muito para o que acontecia na região do norte, até que Filipe II consegue estabelecer esse domínio, estabelecer essa autoridade sobre eles. Tendo ele falecido, seu filho dará continuidade a esse processo, não só mantendo esse governo firme sobre as regiões da Grécia, as unificando debaixo de seu cetro, mas impelindo eles a um processo de guerras e dominações para com os povos estrangeiros, e posteriormente a chamada helenização, que é levar a cultura grega para esses povos, esses antigos reinos, né, ao Oriente. Então isso inclusive será uma política detestada pelos próprios gregos, que desprezavam esses povos, não queriam saber de educá-los na sua língua, nem compartilhar sua cultura, nem nada disso. Mas Alexandre está se lixando para isso e vai e promove essa chamada helenização, tá? Subjugados por Felipe II da Macedônia e posteriormente por seu filho Alexandre III o Grande, que conduzirá a Grécia à conquista do mundo. Alexandre, que foi educado por Aristóteles, tá? A conquista do mundo em 332, conquista Jerusalém. Em 332 conquista Jerusalém, ok? E o processo de helenização do mesmo. Em 323 ele morre e seu império será dividido por seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu e Seleuco
são os mais relevantes para a nossa história, história ligada ao cristianismo, o contexto no qual surgirá o cristianismo, né, o Senhor Jesus Cristo, a interação dele com os grupos que se formarão na época ainda em que havia essa grande disputa entre os Ptolomeus e Seleuco, que prolongarão as disputas por poder até que em 146 a.C. os territórios são dominados e absorvidos pelo Império Romano. Então você tem aí a situação na qual em 146 há uma nova virada de poder que também havia sido já revelada a Daniel. Veja que coisa extraordinária. Daniel tendo ficado lá no passado, já tendo dormido no Senhor, descansado no Senhor, as visões, as revelações que Deus deu a ele estendem-se para além do Império Persa, no qual ele dormiu no Senhor, tá? Descansou no Senhor, mostrando Deus a ele a queda do Império Persa para o Império Macedônico, e não somente isso, a queda do Império Macedônico para o animal terrível, como é visto na visão dele. Animal terrível esse que é símbolo para o Império Romano, ok? Então, acerca dos gregos, né, uma análise geral acerca de sua história. Eu quero trazer só algumas contribuições aqui, como eu falei já. Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, volume 2, de Merrill Setteney, tá? Na página 1083, acerca do nome Grécia. Veja aqui o que nos diz Merrill Setteney. Grécia, do latim Graecia, daí Graeci, ou gregos, era o termo geográfico aplicado corretamente a um grupo indo-europeu, né, como eu falei, no canto noroeste da Península Mediterrânea sudeste da Europa, em oposição ao salto de sapato da Península Itálica. Só observar a Itália que você vai entender o que ele disse aqui. Parece uma bota, né, uma enorme bota. Em oposição ao salto de sapato da Península Itálica. É um fenômeno comum da nomenclatura geográfica que uma área e seus habitantes recebam um nome amplamente usado para aquela área, ou do contato da primeira família com aqueles que deram e perpetuaram o nome. Por esta razão, Palestina vem do nome de uma tribo filisteia assentada na parte sudoeste da terra, né, a região conhecida atualmente como faixa de Gaza. Então você tem aí esse nome que foi dado, se eu não me engano, pelo imperador Adriano, com o objetivo de dizimar, de eliminar totalmente, de apagar a história judaica, tá? Então você tem este grande conflito aí já na época, se eu não me engano, 139 depois de Cristo, a grande revolta de Bar Kokhba, quando ele pretende então destruir totalmente qualquer vestígio da história judaica ali naquela região. Ele muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, tá? E dá a região o nome de Palestina, que é uma forma latina do nome Filisteia, tá? Então é como se ele chamasse todos eles de filisteus agora. Então é de fato algo provocativo, né? Os franceses fornecem o termo franco para todos os europeus que estavam entre os povos do Oriente Médio. Para todos os europeus que estavam entre os povos do Oriente Médio, isso mesmo. Cujo primeiro contato importante com o Ocidente foi com os exércitos cruzados franceses. Assim, os povos do Oriente Médio chamavam todos os europeus de francos. É isso que ele está dizendo aqui. Por causa do contato que eles tiveram com os franceses, né? Nas cruzadas. Os próprios gregos chamavam seu país de Elas e o povo de Helenos, Elas e Helenos, com H. Embora pareça haver alguma evidência de que este nome também foi originalmente aplicado a uma pequena tribo ao sul de Tessália, não tenha sido o nome de uma pequena tribo, não de toda a região. Isso acontece com a Holanda. Então o pessoal geralmente chama de Holanda, mas Holanda é o nome de uma província. Por isso que muitas das vezes opta-se hoje pelo nome Países Baixos. Países Baixos é a totalidade daquela região, tá? Então é Países Baixos e Bélgica. Bélgica é outra nação, tá certo? Daquela região, mas é Países Baixos, e Holanda é uma das províncias, mas Holanda ficou muito mais conhecido, né? Oriente Médio, eu li aqui os próprios gregos, helenos, tal. Deixa eu voltar aqui onde eu li. Tessália.
parece que o nome se espalhou para o sul do rastro da invasão dórica, né? Como eu já falei, os dóricos que também dominaram a região, sendo dos povos constituintes dela hoje, tá? A última onda de migração tribal a se infiltrar na península, assim, os dóricos foram a última onda de migração tribal a se infiltrar na península. Então agora são constituintes desta gama de povos que formam a nação grega, tá? Ou helenos. Embora Homero, mais antigo escritor grego, tenha usado os termos helenos e pan-helenos, os gregos geralmente eram chamados por eles segundo os títulos tribais: aqueus, argivos, danidas. Deste modo, no Antigo Testamento, Javã e Dodamim podem estar se referindo aos jônicos, tá? Os gregos da Ásia Menor. Sim, os gregos da região que hoje é a Turquia, que essa região ela foi durante muito tempo dominada pelos gregos, né? Os gregos da região da Ásia Menor. Essa região era dominada pelos gregos, muitas cidades gregas ali. Então, os jônicos, né? O Javã seriam os gregos da Ásia Menor. E os danidas, tá? O nome... e aos danidas. O nome Grécia ocorre especialmente 3 vezes em Daniel, uma vez em Zacarias. Já no Novo Testamento, o termo gregos é bastante ambíguo, referindo-se algumas vezes aos gregos propriamente ditos e às vezes aos judeus que residiam nas cidades helênicas. Então, os judeus do contexto do mundo grego, tá? Então você tem aí essa nota sobre o nome Grécia, tá? Eles eram chamados de gregos, mas eles chamavam a si mesmo de helenos, tá? E agora acerca do Império de Alexandre o Grande, para finalizarmos aqui. Na página 1097, sobre o Império de Alexandre. O projeto não era tão louco quanto pôde parecer à primeira vista. Em um acontecimento curioso teve alguma importância. No começo do 4º século a.C., um exército de 10.000 gregos mercenários foi abandonado na Pérsia. O governador rebelde por quem eles haviam lutado morrera e seu exército nativo se dispersou. Seus oficiais foram traiçoeiramente assassinados. Os soldados rasos aceitaram o desafio e partiram em direção ao Mar Negro, através das montanhas armênias e da neve. Um ateniense chamado Xenofonte escreveu a excitante história em um livro. Há poucas dúvidas de que o conto teve muito a ver com a decisão precipitada do jovem Alexandre, que sucedeu seu pai como rei da Macedônia em 336 a.C. Um império desprovido daquele coração e agudeza estava pronto para ser conquistado por um pequeno exército grego que pudesse marchar corajosamente. Alexandre estava certo, ele precisava de uma causa para unificar a Grécia, e o antigo pecado da Pérsia, a invasão de 1 século e meio antes, era uma desculpa tão boa quanto qualquer outra para a agressão. Com sua máquina militar bem adestrada, que ele liderou magnificamente, Alexandre marchou através do Império Frouxo da Pérsia. Então, Império em desintegração, né? E quando ele morreu aos 32 anos de idade, era o senhor de um reino que se estendia do Mar Egeu até o Punjab e do Cáucaso até o deserto líbio e até as fronteiras da Etiópia, né, no profundo da África, tá certo? Não houve ninguém para o desafiar. Roma, ainda uma cidade-estado, né, lá na Grande Itália, né, estava em apuros com problemas insignificantes de segurança na Itália. Na época dele, a Roma era apenas uma pequena cidade-estado lutando para sobreviver. Em guerra com os etruscos, tá certo? Em guerra com essa galera aí. Depois em guerra com os cartagineses, né? Enquanto não vencesse desafios, não se tornou um grande império. Mas depois engoliu tudo também, né? Helenismo. Assim nasceu o helenismo. Alexandre, com sua estranha perspectiva internacional, devia ter feito muito com este vasto império. Ele morreu e a grande e amorfa massa de território conquistado
foi dividido em 4 áreas de controle: Grécia metropolitana e 3 reinos. A Grécia em si, né, a Grécia metropolitana e 3 reinos. O Egito, que sempre foi seguramente definido pelos desertos que cercam o Vale do Nilo, caiu nas mãos de Ptolomeu, um dos oficiais de Alexandre. E a dinastia que ele fundou resistiu 3 séculos até o suicídio, de fato, de Cleópatra, a última e mais impressionante da linhagem, em 30 a.C. O segundo reino sucessor, que tinha muito a ver com a Palestina, foi o Seleuco, um outro general de Alexandre que finalmente declarou sua independência da Macedônia metropolitana, né? E colocou-se no controle de toda a ampla extensão de terra do norte por onde Alexandre havia marchado. A Frígia, né? As regiões que hoje estão na Turquia. Os laços de Seleuco estavam mal definidos e hesitavam com o frouxo refluxo de força de Antioquia. Em um período, um reino grego foi esculpido nas marchas em direção ao leste, que cobriam grande parte do Afeganistão e noroeste da Índia. Desapareceu no frouxo da história, permanecendo fora do alcance final de Roma. Mas a cunhagem revela um reino considerável que teve seus anos de poder. No oeste, o reino de Pérgamo, que seu governador legou a Roma em 133 a.C., foi cortado dos domínios seleucidas. Então ele conseguiu sua independência, né, sua liberdade, durante certo tempo, até se integrar a Roma. Outros reinos, de tempos em tempos, também limitavam o poder de Antioquia ao oeste. Então você tem aí esse grande processo de helenização do mundo, né? A divisão dele depois da morte de Alexandre com esses 4 generais, sendo a sede dos Seleucos em Antioquia da Síria e a sede dos Ptolomeus em Alexandria do Egito, tá? Então você tem esses 2 reinos que serão muito relevantes para a continuação da nossa análise sobre o contexto histórico de Israel, dos judeus, tá certo? No período em que em que se desenvolverá, tá certo, o ministério do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, depois os textos que serão escritos, tá? Então esse é o contexto deles. Agradeço por ter ficado até aqui na segunda aula do curso teológico, ok? Foi utilizado aqui o material, a enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, tá? Material principalmente de referência da FABAD. E CETAD, eu até cito aqui, já ao final da aula, algum conteúdo interessante do CETAD, que é o seguinte: eu estava aqui observando, tá certo? Alguma referência, né, para fazermos aqui o material da CETAD. A apostila de História da Igreja do CETAD, se você abrir na página 11, você verá contribuição dos gregos para o contexto da história judaica, né? Você verá aqui um pouco da história, tá certo, dos gregos, seus grandes domínios, tá? Ele vai falar acerca do incentivo da filosofia, a filosofia grega, de fato, tanto os pré-socráticos, né, depois do período socrático, Platão, Aristóteles, constituirão um conhecimento que será difundido por essas Alexandrias. Então, Alexandre, quando domina essas terras, né, pelo mundo, ele estabelece as chamadas Alexandrias. A mais famosa é a Alexandria do Egito, tá? Mas há diversas Alexandrias fundadas pelo mundo, cidades de cultura grega, difusão, por exemplo, da filosofia grega. Aí ele fala aqui embaixo sobre a língua universal. Tá aqui a contribuição fenomenal, tá certo, do Império Macedônico, página 12 da apostila CETAD, História da Igreja, fala acerca da língua universal estabelecida, né, durante essa época do helenismo, da difusão da cultura grega pelo mundo conquistado, né, pelo Império Macedônico, fundação dessas Alexandrias, dessas cidades de cultura grega, né, para a difusão da cultura, a filosofia sendo difundida, tá? A língua sendo difundida pelo mundo. Então você tem a situação na qual a língua era utilizada como facilitadora para negociação, tá certo? Para interação. Então cada povo tinha a sua língua própria. Então os judeus, por exemplo, eles têm o hebraico, sua língua materna, né? Seu vernáculo. Eles têm o aramaico, que foi adquirido devido ao período de
de cativeiro, né, babilônico, e eles aprendem o grego para lidar com esse contexto no qual houve essa helenização do mundo, e a língua sendo difundida torna-se uma facilitadora. Por mais que as línguas sejam diferentes, eles conseguem interagir tendo domínio da língua grega. Acontece isso hoje com a língua inglesa, tá certo? Devido ao grande movimento da Revolução Industrial, você tem a difusão da língua inglesa pelo mundo, e hoje, se você detém o inglês, você consegue se comunicar em qualquer parte do mundo. Não com todos, mas com aqueles que conhecem a língua inglesa, e sempre você vai encontrar em diversos lugares do mundo alguém que consegue falar no inglês, tá certo? Semelhantemente, isso foi com a língua grega no passado. Então agradeço aí a sua participação junto comigo nessa segunda aula. Que Deus continue te abençoando. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguindo adiante aí no curso teológico Atos e Origem do Cristianismo.